hoje a gente vê muito se falando sobre imagem, mas muito pouco sobre identidade. E é a identidade que cria coerência e que te faz ficar em evidência, né? Não tem como você ser estratégico sendo superficial. E a base disso tudo é a identidade, é a coerência, né? É saber quem ela é para depois vender para o mundo. Que não é só colocar uma roupa estratégica que o seu posicionamento tá assertivo. Então, ainda tem essa confusão? Sempre tem, sempre. Me deu trabalho entender que o posicionamento era muito importante e foi a chave principal para eu chegar até Paris. Identidade. Se você não sabe quem você é, você não consegue vender bem. Você já parou para pensar que a sua imagem ela comunica antes mesmo de você abrir a boca? A forma como você se posiciona, a presença que você tem quando você chega num lugar, isso tudo fala sobre coerência, sobre intenção e sobre presença. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O quanto que a presença e quanto que a sua imagem e o seu posicionamento ele pode ser significativo para você como líder ou para você como um empresário. E para esse bate-papo, a gente vai falar com a Cíntia. Bem-vinda, Cíntia. Eu que agradeço pelo convite. Cíntia, a gente vive num mundo onde a imagem é tudo, né? Existe muito pelas redes sociais também que favorecem, né, para isso. Mas todo mundo, no final das contas, acaba parecendo muito igual, né? Porque cria-se um padrão, talvez, dos grandes influencers, Sim. né? E traz aquela padronização de imagem e a mesma forma que aparece na foto de perfil, né? Na foto de postagem, de lançamentos e por aí vai. E aí, quando a gente fala sobre isso, você acha que o mercado, ele tá com autenticidade, com personalidade? Eu acho que tem muita pessoa falando sobre imagem, mas poucas pessoas falando sobre identidade, né? E quando a gente fala sobre posicionamento de imagem, quando a gente fala sobre essa questão de o que você quer mostrar para o público, para o seu cliente, enfim, a gente está falando sobre identidade da forma mais certa e mais coerente. Então, assim, quando teve o boom do posicionamento em 2020, teve toda essa questão de querer parecer com algo, né? E assim, o mercado estava meio perdido em meio pandemia, né? Então tá todo mundo pensando como que eu vou vender pela internet sem ter contato com o meu cliente pessoalmente. Então teve sim um boom de uma cartilha que veio falando, olha, a gente precisa se posicionar dessa forma, porque isso traz autoridade, porque isso traz coerência. Tá. Aí depois o mercado foi mudando. Quando a gente voltou para a rua, a gente precisou entender que não podia só parecer. Precisava ser, né, para criar uma conexão, para criar toda essa questão. Então, assim, hoje a gente vê muito se falando sobre imagem, mas muito pouco sobre identidade. E é a identidade que cria coerência e que te faz ficar em evidência, né? O fato até da própria coerência, porque a gente tá falando de quem a gente é, né? E a gente não consegue vestir uma máscara e ser um personagem o tempo inteiro. Não, porque cai, né? Cai. Não sustenta. E assim, muitas pessoas passaram por isso e ainda passam por isso. Eu vejo marcas que hoje elas se comunicam como aquela pessoa que tá ali, que é do mesmo segmento que ela, né? O concorrente, mas porque às vezes até inconsciente acha que vai dar certo, porque se tá dando certo para aquela pessoa, tá dando certo, pode dar certo para ela também. Sim. Só que acaba se decepcionando, porque não constrói uma conexão. Verdade. E a gente fala assim, não é possível a gente ter uma marca, uma imagem, né, estratégica, sem cair nessa superficialidade, exatamente porque a gente vê tanto desse padrão que deu certo, que a gente talvez imagine que se a gente fugir desse padrão que deu certo, não vai dar certo. É possível a gente conseguir uma imagem estratégica sem essa superficialidade? Totalmente. Na verdade, estratégia não tem nada a ver com superficialidade, né? Não tem como você ser estratégico sendo superficial. Porque quando a gente fala de um planejamento estratégico de uma marca pessoal, a gente está falando sobre valores daquela marca, né? Então aí a gente precisa entender o que é aquela pessoa que está ali gerindo aquela empresa, quem ela é, o que ela gosta. Tudo isso está incluso na marca pessoal dela. Então não adianta você ser superficial,
Porque aí você vai ficar tudo desconexo. Quando você criar um story, você vai estar de uma forma, aí você tem uma narrativa no feed que não tem nada a ver com o seu story, que nada tem a ver com a sua experiência do cliente. Então, tudo isso precisa estar conectado e a base disso tudo é a identidade, é a coerência, né? É saber quem ela é para depois vender para o mundo. Perfeito. Aqui a gente, nesse podcast, no Gente Dá Trabalho, a gente fala com empresários, com líderes, né? E essa visão de autoridade, né? A liderança é importante que ela tenha essa percepção de uma imagem de autoridade, sim, sem antes de abrir a boca, né? Para poder... presença que traz... Exatamente. Porque muita gente acha que posicionamento é só colocar uma roupa bonita, né? E que você já vai ter autoridade por aquilo ali. Mas, na verdade, é o que falam da sua marca quando você nem abre a boca. Sim. Né? Então, é aquela questão de você já ter... Porque você tá tudo construído. Existe um alicerce que a pessoa já constrói a narrativa dela em cima daquilo. E quando ela chega num lugar, toda aquela impressão vem junto com ela. Aquela presença vem junto com ela. Então, assim, isso é muito importante porque ela abre portas, né? Quando você tem uma presença coerente, uma marca coerente, ela abre portas para você ser mais escutado, ser mais visto, ter credibilidade sem abrir a boca. Perfeito. E as pessoas ainda, eu percebo muito disso, e eu quero a sua opinião, né? Porque você trabalha exatamente com isso, com essa percepção de posicionamento estratégico de uma imagem, através de foto, através de um ambiente, né, estratégico que vai fortalecer os pontos fortes que aquela pessoa tem, né? Através de uma construção arquetípica desse posicionamento, né? Você fala muito sobre isso na sua mentoria e com os seus mentorados como um todos, né? Nas atividades do Revele-se, e que você vai falar um pouquinho mais também, né, o que é o Revele-se pra gente, mas com essa sua percepção de mercado, as pessoas elas ainda confundem o que seria essa visão de posicionamento e aparência, porque você trouxe essa fala, né, de que não é só colocar uma roupa estratégica que o seu posicionamento tá assertivo. Então, ainda tem essa confusão? Sempre tem. A pessoa, quando entra em contato comigo, por exemplo, para fazer um ensaio de posicionamento, ela acha que ela não precisa saber mais do que a roupa que combina com ela e aonde ela vai tirar as fotos. E aí que entra a parte da consultoria, né? Porque eu preciso casar tudo isso, né? Ela pode me falar algumas coisas, né? Eu quero ser acessível, levar uma roupa totalmente clara, totalmente escura, uma roupa preta, um blazer preto. Então, assim, o que ela está falando precisa combinar com a imagem, porque senão cria ruído. Então, assim, as pessoas confundem totalmente o que é uma fotografia corporativa, que quando você contrata alguém, a pessoa fala, traz 3 looks que eu vou te dar 10 fotos. Aquelas fotos mais assim, exatamente, né? Tal, enfim. E o que é um posicionamento, que existe uma profundidade, né? E eu criei esse método, essa mentoria, exatamente por isso, porque eu via que as pessoas iam tirar foto e elas levavam... a roupa que queria, que se achava bem, que se sentisse bem, enfim, não sem estratégia nenhuma. E acabava que ficava fotos bonitas, ok, né? Que é uma profissional que tá fazendo e tal. Só que depois não sabia comunicar aquilo na rede social. Então, acabava que invalidava o meu trabalho. Eu falei, não, eu preciso entregar algo mais profundo, né? Então, aí eu fui estudar sobre simbólica, todas essas coisas mais profundas, comportamento humano, para poder... aprofundar a experiência. Uma coisa que eu observo no seu trabalho, né, é esse cuidado mesmo com essa comunicação, né? A gente está falando de uma coisa que poderia ser muito simples, como um ensaio fotográfico, né? Mas que, na verdade, é algo muito mais profundo. Sim. E que realmente muda, né? Eu, inclusive, já fiz alguns, né, Revele-se com você. E o último, ele foi muito estratégico para esse posicionamento meu de imagem. Sim. Porque eu estava passando por uma transição de corporativo para marca pessoal, né? Onde a marca pessoal trabalha junto com a marca da Grow, que é a minha empresa, né? Onde eu sou sócia. E esse posicionamento, ele foi muito significativo. E meu maior medo era realmente esse, de não ser eu. Né? Porque
as fotos corporativas eu acho que não casam muito comigo. Sim. Né? E você conseguiu trazer essa estratégia de autoridade, mantendo a minha personalidade. Sim. Né? Então, isso para mim, essa visão, né, do que essa comunicação vai além, você conseguiu trazer isso de forma muito clara. E aí eu queria trazer para você, fazer uma pergunta para você, nesse sentido, né, sobre presença, sobre o que a gente está comunicando, além de uma fala, além de uma roupa. Quais são esses sinais que são invisíveis, certo? Mas que entregam o que realmente a gente é. Quando a gente pensa nessa estratégia de imagem. Mesmo quando a gente tenta, às vezes a gente fala esconder, assim, a gente está tentando esconder, né? Mas algumas coisas no meio do caminho ali entrega, Sim. que faz a percepção da superficialidade, né? Sim, exatamente. É a falta de coerência da comunicação no todo, né? Tem muita gente que, por exemplo, quer trabalhar com o mercado high ticket e aí fala sobre high ticket e tal, não sei o quê, mas aí quando você vai ver o story, ela tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela tá falando. E aí quando você vai conviver com aquela pessoa, ela não tem uma postura de comunicação para o mercado que ela tá querendo alcançar. Então, assim, existe um ruído, né? E a gente percebe, né? O ser humano percebe. A gente não, a gente é leigo, a gente não, né? Eu estudei, mas a maioria do cliente é leigo. Ele não entende dessa questão da simbólica, essa questão mais profunda, mas o cérebro dele, você pode falar isso muito bem, consegue captar que existe algo que não está batendo. Sabe quando você vai comprar de alguém e que ele tenta te vender, ele está te dando informações importantes técnicas, mas você olha dentro do olho dele e fala, acho que não vou comprar porque não está me passando essa autoridade que eu quero para comprar, para entrar esse investimento. Então, é sobre isso, né? Então, esse aprofundamento ele é muito importante por conta dessa questão. Para você ter credibilidade, né? Confiabilidade na hora de você fazer a sua venda, na hora de você ir para a internet, porque não adianta, cria ruído. O ruído é perceptível. Essa percepção, né, que você trouxe, que o cérebro, a gente realmente, de forma inconsciente, inclusive, a gente consegue perceber microexpressões faciais, né, jeito, forma como a pessoa fala, que a gente consegue entender se tem verdade ou não tem verdade. Exatamente. O sexto sentido, que a gente fala, as mulheres, inclusive, elas conseguem fazer isso de uma forma mais assertiva. É o sexto sentido, que na verdade não é o sexto sentido, né, é o funcionamento mesmo do cérebro. Traz essa percepção. Então, sim, a gente consegue realmente, né, identificar essa superficialidade, essa incoerência. Exatamente. E eu queria que você trouxesse para mim um pouquinho desse conceito que você fala dentro do seu programa de consultoria, do seu programa de mentoria, né? Que seria essa alquimia da presença, onde você traz mais energia, expressão, isso tudo alinhado a uma imagem. Sim. Como que surgiu isso? Como que você coloca isso no dia a dia? Tá. Bom, a alquimia da presença é da mentoria, né? Que agora a gente desenvolveu. Surgiu dessa dificuldade de ver que a pessoa perdida, ela queria fazer fotos, né? E aquilo não estava dando o resultado que ela merecia ter, porque às vezes você vê uma pessoa extremamente maravilhosa, assim, boa em técnica, e a maioria acha que precisa só disso. Né? Eu converso com muitas pessoas que falam assim, nossa, mas eu sou, sei lá, eu fiz altos cursos de profissionalizantes e tal, e eu não preciso disso. E aí a pessoa se perde no posicionamento. Então, quando eu percebi que a pessoa estava muito ali só na técnica, e o mercado mudou, né? Você pode ver aí que tem muitas pessoas que não têm tanta técnica, mas que tá estourando, tá num boom. Sim. E vice-versa, né? Aí foi criada essa mentoria porque eu queria ajudar mais profundamente. Então, a alquimia da presença, ela junta 3 elementos que são muito importantes, que é o arquétipo. O arquétipo ele vai trazer todo esse simbolismo, né? Vai definir quem você é de forma simbólica, a sua marca vai se comportar de forma simbólica para o mercado. E aí a gente vai falar de identidade, que acho que é um dos pontos mais importantes para mim, porque não existe uma marca bem-sucedida se você não sabe quem você é. Então, assim, esse autoconhecimento, os seus valores, as suas crenças, isso é muito importante. Então, a identidade é sobre quem você é e o que você vai trazer, a força da sua marca pessoal, né? E aí a intenção.
Que a intenção é o que você quer, como que você quer ser vista pelo seu cliente, pelo seu público, enfim. E aí você alinhando, você tem que alinhar esses 3 pilares. Porque você alinhando, você tem coerência. Porque se você sabe... Porque assim, tem muita gente que fala assim, eu já fiz o meu arquétipo na internet, no meu teste lá, que estão vendendo a R$29,90. Ok, super válido. Só que o que você vai fazer com essa informação? Né? Você tem 2 caminhos. Você pode virar um personagem, como a gente falou, né? Porque esses testes, eles vêm com uma cartilha. Você vai se vestir assim, com as cores assim, vai falar sobre isso. E aí você entra ali na receita de bolo e fica como todo mundo, né? Lá na prateleira de commodity. Ou você pega aquela força, ressignifica para o que você já tem de força enquanto pessoa e traz para sua marca pessoal, criando uma identidade, uma autoralidade, enfim. Perfeito. É isso, a gente une essas 3 coisas para trazer sua marca pessoal para visibilidade, né? E para verdade. Sim. Porque não tem como você vender bem algo que você nem sabe o que é. Perfeito. Né? E é empresário, líder que está aqui com a gente hoje. O episódio de hoje é com a Cíntia Cunha, que é uma fotógrafa internacional, mentora de posicionamento arquetípico e estratégia de imagem. A Cíntia, ela é criadora do Revelis Experience, que é uma imersão internacional que conecta empreendedores e autoconhecimento. Conteúdo técnico, branding, experiências de alto valor, né? O último destino foi, inclusive, Paris. E também ela também idealizou, na verdade, né? Essa mentoria Alquimia da Presença, Alquimia da Essência, que é um processo bem profundo ali de transformação, que une a estratégia, a simbologia, que une a autenticidade para poder alinhar a marca com o propósito. E a gente fala aqui muito de marca pessoal, tá? Principalmente. A Cíntia hoje, ela ajuda empreendedores a revelarem essa verdadeira essência, né? E acaba transformando essa imagem de posicionamento em um posicionamento que realmente agregue valor, né? E Cíntia, nesse momento a gente está chegando do nosso episódio, é um momento que deu trabalho, é um quadro que a gente tem, onde a gente conta alguma experiência em que deu trabalho. Muito trabalho. Que pode ter dado certo no final das contas, né? Ou não, que serviu de aprendizado. Sim. E aí é o momento de você compartilhar com a gente, né? Algum momento da sua experiência com esse tema que te deu trabalho. O Revelis, o meu posicionamento. Bom, eu sou fotógrafa desde 2018, né? E quando eu comecei a fotografar, eu fotografava só mulheres. Uhum. E eu demorei a entender que fotografar não era só fotografar, só a parte técnica. Apertar o botão clique. Só apertar o botão, né? E aí eu comecei a entender sobre, né, fiz a faculdade de publicidade e tal, sobre o marketing, e comecei a entender que se eu não me posicionasse da forma que eu achava que deveria ser, eu não ia conseguir ser vista de uma forma que eu gostaria de ser. Sim. Né? Então, eu tracei todo esse caminho de fotografia e até chegar, né, culminar numa experiência em Paris, levar mulheres para Paris para viver uma experiência de empreendedorismo. Então, assim, a minha percepção sobre posicionamento de imagem foi algo que eu tive que trabalhar muito, porque isso dá muito trabalho pra gente. A gente que... Ainda mais mulheres, né? A gente corre muito, a gente tem uma vida muito ativa, não só dentro da nossa empresa, mas fora. Então, às vezes, a gente deixa isso para segundo plano. A gente acha que se a empresa tá vendendo bem, se a técnica tá boa, se o serviço tá sendo comprado, que tá ok. Mas a gente vai perdendo espaço no mercado, né? Então, assim... me deu trabalho entender que o posicionamento era muito importante e foi a chave principal para eu chegar até Paris. Então, ontem eu estava vendo uma entrevista da Cristina Junqueira e aí ela estava falando que qual conselho, né, que ela daria, perguntaram para ela. E ela falou assim, caprichar, dar um olhar com muita verdade para o seu posicionamento, porque isso realmente te abre portas. Ela falou que demorou muito tempo entender isso e que ela já podia ter chegado onde ela chegou com muito mais facilidade, muito mais rápido se ela tivesse olhado para isso. Então, deu muito trabalho entender que o posicionamento podia me levar além, sabe?
e me levou. Quando eu mudei o meu posicionamento, eu comecei a estudar mais sobre isso e aplicar diretamente, não só como presença, mas como experiência do meu cliente, eu consegui ir mais além. Perfeito. Você trouxe um exemplo também, né, durante essa nossa conversa sobre, às vezes a pessoa assim, ela tem um currículo maravilhoso e não preciso de um posicionamento. Esse exemplo pode ser até eu mesma. Dentro eu sempre amei muito estudar, né? Então, hoje eu tenho 2 especializações, 2 universidades, 6 especializações. Estou entrando num mestrado de neurociência. E em determinado momento eu achava assim, não, mas poxa, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma experiência corporativa, gerenciar de equipe de 180 colaboradores, enfim. Eu tenho uma experiência e tudo mais, né? Sim. Só que quem vê a cara não vê o currículo. A primeira pessoa vê você. Exatamente. E o meu próprio posicionamento, né? O meu tom de voz, a estrutura do meu rosto, as roupas que eu utilizo, né? Até, inclusive, eu gosto de cores mais alegres, né? E a marca da Grow, ela traduz isso também. É uma jovialidade, né? Sim. E isso realmente... Eu sentia que fechava portas em algum momento. Sim. Porque a pessoa ela não me conhecia. Sim. Então ela via uma menina ali, eu gosto de falar menina, eu sou menina. Não, mas gente. Ali, assim, fofinha, se a gente pode dizer assim, né? Doce. Exatamente. Não dá valor pro que realmente eu poderia apresentar. Então, até de subir num palco, se a gente pode dizer assim, numa palestra, num treinamento, é uma outra percepção, porque ninguém sabe quem você é. Até você mostrar quem você é. Só que se você não consegue mostrar, já interrompeu. Exatamente. Então, é uma evidência, né, sobre essa sua fala de que realmente esse posicionamento estratégico, ele abre sim portas. Porque a pessoa, ela começa ela te vê como você quer que ela te veja, como você realmente é, sim. Né? Mas antes de saber exatamente se aquilo vai dar certo, ela já tem uma validação inicial. Já tem uma validação, exatamente. Ela já analisa e fala, vou prestar atenção nessa pessoa ou não. É isso aí, né? Perfeito. E aí, vamos continuar nesse nosso bate-papo, né? Porque quando a gente tá falando, assim, esse bate-papo tá muito bacana nessa visão, quando a gente consegue trazer a imagem alinhada à essência. Sim. Né? Eu acho que o resultado que a gente quer, né, desse programa, desse podcast, é realmente trazer essa compreensão de que é possível você trazer esse alinhamento da imagem junto com a essência para trazer resultado do que você precisa. Exatamente. Seja como um empreendedor, como um autônomo ou como um líder corporativo, Sim. porque você precisa também trazer na sua imagem credibilidade e autoridade para sua equipe, né? Ou para os seus clientes e por aí vai. Então, mas tem muita gente ouvindo isso que a gente está falando aqui agora e se perguntando, né? Será que a minha imagem está alinhada com quem que eu sou? Com quem que eu preciso ser, né? E aí eu queria que você me dissesse, assim, se a gente pudesse dar um primeiro passo, qual que seria o primeiro passo para essa pessoa que está na dúvida se a imagem está alinhada ou não está alinhada, ela conseguir dar esse primeiro passo para uma experiência, digamos que sem medo e sem máscaras? Eu acho que o primeiro passo é analisar se a sua marca está alinhada com quem você é de verdade. Então, faz um exercício prático. Pega um caderninho, uma canetinha linda lá da Aline, e escreve. Olha, a minha marca eu sou assim, assim, assado. Quais são suas qualidades? Quais são seus pontos fortes? Quais são suas crenças? Sua família é algo que você... É um dos seus valores? É o que você gostaria de comunicar enquanto marca? Porque isso cria uma conexão, né? Sim. Se eu posto lá muito sobre sustentabilidade, salvar o planeta, pererê. Aí quando a pessoa chega na sua loja, no seu escritório, enfim, tem lá um monte de copo de plástico, um monte de papel, não tem nada sustentável, isso não está coerente. Então você precisa analisar quem você é, quais são suas crenças, seus valores, e se isso está sendo coerente na sua comunicação e na sua experiência com o cliente. Né? Então, se você fala muito de família e você vai para sua rede social e fala assim, gente, eu sou extremamente discreto, Deus me livre postar uma foto da minha família. Como que eu vou saber que você
né? Um dos seus valores é a família. E as pessoas compram por isso, compram por conexão. Teve gente que me procurou falando assim, eu te procurei porque eu sou negro e eu me identifiquei com você porque eu ia ficar mais à vontade de fazer esse ensaio com você. Então, assim, suas características, seus valores, a sua presença, ela é um ponto de conexão, né? O posicionamento, ele é uma ponte para você criar essa conexão. Então, analisa direitinho se a sua narrativa tá tendo tudo a ver com o seu story, tá tendo tudo a ver com o que você mostra para o seu público e a ver com o seu produto, o seu serviço, né? Então, assim, tem que ter essa coerência. Então, para começar, pode ser por aí. E aí o segundo passo é me procurar para fazer mentoria. Pra gente destrinchar e tentar entender, né? Onde tá tendo ruído. A gente falou um pouquinho também, né, sobre essa visão arquetípica, né? Simbologia, tudo mais. Talvez não tenha ficado muito claro, por isso que eu tô voltando nesse assunto. Sim. Porque eu acho que é um assunto muito interessante quando a gente traz isso de posicionamento. Me fala um pouquinho mais sobre o que seria esses arquétipos de Jung, que chama, isso, né? Os arquétipos. O que seria isso? Como que a gente traduz isso? Arquétipo de marca é de Jung, né? Tem muita gente que acha que, gente, não vou fazer isso porque isso é muito coisa mística, espiritual. Não tem nada a ver com isso. É da psicologia, né? Em observação, ele percebeu que as pessoas, elas se comportavam de certa forma e, colocou, vamos fazer assim, botou umas caixinhas, né? E foi categorizando esse tipo de comportamento. Então, nós temos aí 2 arquétipos essenciais e esses arquétipos, eles servem para você criar, entender aonde você está e você trazer aquilo para sua comunicação. Para quê? Para criar um personagem? Não. Para você colocar a sua essência em prática, né? Então, a partir do momento que você faz um teste de arquétipo e você descobre qual é a energia da sua marca, você vai trabalhar em cima da sua energia, né? Sem, assim, às vezes a pessoa tem uma energia de cuidadora, que é um dos arquétipos, mas ela tá se comportando porque ela viu que deu certo pro vizinho, né? Pra vizinha, como governante. Mas ela é cuidadora, sabe? Então, ela não vai falar com muita autoridade, fazer vídeos de roupa escura e com um tipo de luz mais marcante. Ela é cuidadora, ela precisa de um espaço leve, porque ela tem aquilo em essência. Aí, sabe o que acontece? Ela tem algo de essência que ela não sabe e não consegue colocar para fora. Então, ela fica vivendo a máscara do que ela acha que vai dar certo. Entende? Então, assim, o arquétipo, ele é uma forma simbólica da gente dar o alicerce para começar uma construção de uma marca, né? Então, a gente faz o teste, vê qual é a energia mais sobressalente na pessoa e aí a gente dali é o ponto de partida. Então, assim, a simbologia, ela é muito importante numa construção de um posicionamento. Tem pessoas que querem fazer fotos, mas não entendem que ao olhar para aquela foto, até o elemento que você coloca, até o tipo de roupa que você está usando, a textura da sua roupa fala o que você quer comunicar. Então, se você vende um produto orgânico, você não pode fotografar com uma roupa sintética, porque o linho é orgânico, né? Então, se você botar um linho, você vai estar coerente com a mensagem que você quer passar. Então, assim... É muito no detalhe. É muito no detalhe. O corte de roupa, o tipo de tecido, a cor, né? Baseado na psicologia das cores. Tudo isso fala em uma foto. Não é só fazer pose bonita. Nas minhas, né? Inclusive, a gente trouxe pro cenário minhas canetas, né? Que você comentou. Porque eu sou amante de papelaria. Pra quem não sabe, gente, já tá aqui revelado. Revelado. Sou amante de papelaria. Então, eu tenho um monte de caneta, um monte. Lindas. E assim, não faz... Inclusive, os meus vídeos, a partir disso, eu falei assim, gente... essa não sou eu? Então, pronto. Meus vídeos, cada vídeo, eu tô com uma canetinha na mão. Exatamente. Já virou sua marca. E é isso, é a minha marca. E sou eu. Exatamente. E não é por causa disso que eu perdi minha autoridade. Não, mas a forma como eu coloco isso dentro do vídeo. Exatamente. Enfim, né? Que foi isso que a gente fez no seu ensaio. Exatamente. Né? Eu falei, a Aline sem canetinha colorida não é a Aline. Mas eu quero. Vamos botar autoridade. Mas a gente traz em outro sentido. A gente vai trazendo as cores, mas a canetinha tem que estar presente. Pra não criar um personagem. Sim.
Exatamente. Cintia, a gente tá chegando no final do nosso episódio, passa rápido, né? Passa rapidinho, bate-papo aqui. E eu queria que se você conseguisse definir essa percepção de estratégia de imagem, de essência, enfim, eu não sei. O posicionamento estratégico para você conseguir trazer essa autoridade que você precisa no seu nicho, no seu ramo, no seu segmento. Se você pudesse definir isso tudo com uma palavra, para ficar bem claro para quem tá com a gente aqui nesse podcast, que palavra seria? Identidade. Identidade. Se você não sabe quem você não consegue vender bem. Você precisa saber quem você é. É identidade. Se apropriar da sua identidade. Não ter vergonha de ser quem você é e não querer ser o que o amiguinho é. Uma marca original vende muito mais do que uma cópia. Porque uma cópia é só uma cópia. E você é único. Perfeito. Então, é identidade. Muito obrigada, Cintia, pela sua participação. Muito obrigada. E para você que ficou aqui com a gente até agora, esse foi mais um Gente Dá Trabalho, um podcast da Grow, feito para você, empresário, para você, líder, para você que decide e que precisa de um suporte, né? Porque quem é que cuida da gente, né? A gente cuida de todo mundo, mas quem é que cuida da gente? Então, esse programa ele tem esse objetivo de trazer esse suporte para você, com estratégia, com gestão, com método para gestão de pessoas, porque gente dá trabalho. Mas se você souber lidar, se você souber cuidar, também pode trazer muito lucro. Até a próxima.